Você falou que então é sobre desfraude e as duas dúvidas. Sono. Então vamos falar sobre sono. Qual que é... O meu filho tá de boa, assim. Ele dorme cedo, acorda cedo. É muito regradinho, assim. E até a gente que às vezes quer dormir até mais tarde, ele vem lá no quarto, fala, tá de dia. Ele diz, não, vamos acordar agora mesmo. Tá de dia. Aí fala, não, mas tá fechada, porque lá é tudo fechado. Fala, não, aí ele abre a cortina e fala, tá de dia. Mesmo que você queira enganar, não dá. Ninguém me engana. E quais são os problemas? A criança não conseguir dormir, demorar para dormir? Olha, as maiores dificuldades são despertar noturno, que é a criança acordar durante a noite. E isso é muito comum porque o cérebro da criança foi evolutivamente feito para buscar companhia, né? O cérebro da criança entende que a solidão é perigosa porque fica vulnerável a predadores. Durante a primeira infância inteira e parte da segunda infância, a criança ainda não tem tanta clareza do que é seguro e do que não é. Igual você estava falando, por exemplo, do Noah tem medo de escuro. Para ele, não faz diferença ele tá numa casa fechada, trancada, num condomínio seguro. Não faz, porque a lógica tá escuro, pode ter qualquer coisa aqui. Qualquer coisa, monstro, eles vivem na fantasia, né? Então, o cérebro da criança se sente em perigo em situações que o nosso cérebro sabe que ele está seguro. E você explicar isso logicamente não faz diferença, porque é aquele cérebro dinossaurozinho que está cuidando disso, né? Então, quando a gente começa a entender que o cérebro da criança busca a nossa atenção, busca a nossa presença para se sentir seguro, a gente começa também a entender como que uma noite inteira, às vezes para a criança, é tempo demais, longe de um adulto. Entendi. Principalmente quando é muito bebê, né? Quanto menor, mais difícil é para essa criança. Conforme ela vai crescendo, vai entendendo um pouco mais do mundo e tal, vai ficando cada vez menos complicado para ela. Só que tem um mito muito grande na nossa cultura, que foi até o que você falou, que é assim, se você quer que a sua criança durma sozinho, você tem que forçar e deixar ele dormindo lá sozinho. Só que se você força a criança a ficar lá sozinha, você está reforçando para aquele cérebro que é um perigo estar ali sozinha. Por quê? Porque, olha só, a criança está com medo. Vamos supor que a criança está com medo de ter alguma coisa dentro do armário ou do barulho da cortina. Se você olha para ela e fala assim, não, você vai ficar lá porque você está seguro. Papai, por que você não veio aqui? Fala, porque eu morro de medo de lá, cara. Tá sozinho, você tá louco? Doido, velho? Eu vou não. Porque não deve entender. Você dorme com a mamãe, né? Eu vou dormir sozinho. Exatamente, E tem outro detalhe, que dormir junto é muito gostoso, né? Tirando a parte da segurança, por que existe cama de casal? Porque dormir junto é bom pra caramba. Não, e dormir com o filho é muito legal, né? Ele abraçando você. Cara, cheiro de filho é bom demais. Muito bom. É muito bom. Então, assim, primeiro, não quero ficar lá sozinho, tá cheio de monstros. Segundo, aí tá mais gostoso, com certeza absoluta. Tá quentinho, tá, né? Cheirinho de pai, cheirinho de mãe. Então, assim, a gente parar de ter essa visão tradicional da criança manipuladora que tá fazendo aquilo, verdade? E enxergar uma criança pequenininha no mundo. Porque, por exemplo, quando você vai na casa que você morou quando você era pequenininho, você olha e fala, caraca, esse quarto é muito pequeno. Eu vi esse quarto enorme. É a primeira coisa que a gente percebe, como que as coisas parecem menores. Então, pro seu filho hoje, o quarto dele é assim... É um universo de tão gigante que aparenta, a parede é longa, né? Então, isso tudo é muito assustador para o cérebro da criança que ainda está categorizando o mundo, catalogando as coisas, entendendo o que é seguro, o que não é. Então, quando a criança pede esse socorro, ela não está tentando te manipular, né? Ela está realmente com medo. E aí, o que vai fazer o cérebro da criança se sentir seguro é a experiência, não é dormir com a gente só, mas é a experiência do... você está com medo? Vem aqui que eu te acolho. Se você sentir medo, eu vou te acolher. Então, é como se fosse assim, por exemplo, você decide que você quer morar fora, e aí sua mãe olha e fala assim, aqui, meu filho, o dia que vocês precisarem, vocês voltem para casa. Ai, mãe, tô com medo de dar errado. Vai tranquilo, porque você tem aqui esse porto seguro, ó. E aí você, cara, beleza, eu vou tranquilo. Sabe assim? Porque eu sei que qualquer coisa, eu tenho minha mãe lá, eu tenho meu pai lá, eu tenho os meus amigos, entende? Assim? Então, você ter um lugar que você tem certeza que você pode ir, quando você tá passando um aperto, é uma coisa que te faz ter coragem de ir.
Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Sim. Então, quando a sua criança tem várias experiências de sentir medo e poder ir pro seu quarto sem levar uma bronca, ela vai ficando cada vez mais no quarto dela. Porque ela sabe que se ela sentir medo, ela pode ir pro seu quarto. Isso é importante. Isso a gente faz. Entendeu? Ele vem. E aí isso à noite vai sendo uma experiência positiva. Ao invés de ser aquela experiência do me mandou ficar aqui, eu tô morrendo de medo, vou dormir com medo, vou passar a noite inteira tremendo, e associar aquele quarto àquela experiência tão ruim de fui dormir com medo porque meu pai não quis me deixar me acolher, sabe? Assim, é o contrário. A criança vai ficando cada vez mais segura durante a noite no quarto dela, porque ela confia, que a gente chama de segurança relacional. Ela tem segurança de que no relacionamento com os pais dela, ela tá protegida. Então a gente vai, ao contrário do que o senso comum vai te dizer, que você vai deixar essa criança mimada se ela dormir com você. Não, é igual a história da fralda. Você não dá mimando a criança deixando ela de fralda. Ah, mas se ela ficar de fralda, ela nunca vai aprender a usar vaso. Não, ela vai aprender quando o corpo dela estiver pronto para não ter fralda mais. Quando o corpo, e tanto que eu tenho uma amiga que ela estava contando para mim que a filha dela sempre foi cama compartilhada, né, que dormia junto e tal. E aí, um dia dela, com 6 ou 7 anos, ela olhou e falou assim, mamãe, a partir de hoje eu quero dormir no meu quarto. E ela foi, e ela nunca mais dormiu com os pais dela, tipo, sei lá, uma vez a cada sei quanto tempo, só pra curtir mesmo. Meu filho tem essas coisas agora. Eu quero dormir no meu quarto, sim. É isso. E aí a criança vai. E aí vai ficando cada vez mais frequente, vai ficando cada vez mais longa aquela noite. E essa minha amiga, eu tive que dar colo pra ela, porque ela tava tipo, eu sinto muita falta dela do meu quarto. Então. Né? E eu falei, é isso, assim. Ela falou, a filha dela, ela tava esperando que a filha levasse mais tempo pra dormir sozinha, né? E pra você ver como que ela foi desenvolvendo essa autoconfiança. Agora, tem gente que fala comigo assim, Nanda, mas eu com 12 anos dormindo no quarto dos meus pais ainda, blá, blá. Eu falo, olha, mas a criança vai continuar dormindo no quarto dos pais se ela tiver pendências. Porque assim, se a sua criança é dessas crianças que estuda no integral, 12 horas por dia, você trabalha pra caramba, quando você chega, você tá indisponível emocionalmente, se o único horário que essa criança tem pra te abraçar é durante a noite... Ela vai estar com 20 anos, vai estar querendo dormir abraçado com você ainda, sabe? Porque são pendências. E é melhor que ela esteja, porque senão significa que ela está indo dormir sozinha no quarto dela, com o tanque de amor, de carinho, vazio, no vermelho, berrando, sabe? Assim. Então, se a criança está usando isso como recurso para se suprir emocionalmente, e esse é o único recurso que funciona, então a gente tem que deixar esse recurso suprir ela, entendeu? Entendi.